Muito bem, meus prezados irmãos, a paz do Senhor. Antes, na segunda-feira, indagou aqui sobre cultuar a Deus, aplausos, essas coisas todas. E eu trouxe aqui os ensinamentos de Paulo. Irmão, o próprio Jesus, ele disse que o meu Pai procura os adoradores que o adoram em espírito e aplauso. Aplauso não. Em espírito e em verdade. E o que é em espírito e em verdade, irmão? O que é isso? Em espírito não é simplesmente você estar ali fisicamente não na igreja. Outra coisa, Jesus não disse que o adorador é aquele que está na igreja, não. É aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade em qualquer lugar que ele estiver. E Paulo, em Romanos capítulo 12, Paulo diz aqui: rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Rogo-vos que apresentei, irmão. Paulo não está mandando você ir para a igreja cultuar a Deus, não. Cultuar a Deus não é só estar na igreja. E em primeiro tem que apresentar. Rogo-vos, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. E não é só na igreja que você apresenta o seu corpo. Porque na igreja eu vou bem arrumadinho, bem vestidinho. Mas no trabalho a minha roupa é indecente. Na faculdade, em casa. Eu preciso apresentar, não é na igreja, é em todo lugar que eu estiver, no trabalho, é no colégio. Apresentando a Deus. Rogo-vos, irmãos, ele está rogando. Paulo não manda ninguém para a igreja. Culto não é só na igreja é o culto congregacional, onde toda a igreja se reúne para adorar a Deus. Culto não é só cantar, não é só pregar, não é só tocar. O verdadeiro culto é a vida no altar de Deus. Esse é o culto que Deus recebe. Chega de oba-oba, de blá blá blá, de tanta coisa inventada pelos homens. A minha adoração vai mais além do que aplausos. A adoração que Deus recebe é uma vida em constante oração. Oração não só está de joelho, é uma vida consagrada. Rogo, irmão, Paulo continua rogando, que apresentei o vosso corpo, não para deleites de pecado, mas que o meu templo, meu corpo seja templo, morada do Espírito Santo. Ele já é. Então nós precisamos entender que culto, Paulo não disse: irmão, eu rogo que vocês tudo vão para a igreja, pular, dançar, aplaudir, nada disso. Pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, não é em aparência. O lugar mais fácil de ser crente é na igreja, porque é só 2 horas, dá para me enganar, dá para me fingir. Mas a adoração é em todo lugar, é com a vida, é consagrando os olhos, os ouvidos, a boca, as mãos, os pés, o corpo todo. Para entender a palavra, é preciso ter ouvido. Para entender o que Deus está falando, não basta ter orelhas. Que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo. Sacrifício, irmão, é rejeitar o pecado. É andar em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor.
em sacrifício vivo, em qualquer lugar. Não deixe para adorar a Deus só na igreja, porque você está perdido. Que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Deus tem se agradado de mim? Será que Deus tem se agradado de você? De qualquer jeito não vai. Que é o vosso culto racional. Irmão, o culto tem que ser racional. Eu tenho que saber o que estou fazendo. Eu não posso ser uma marionete na mão do pregador, nem um papagaio. Você não vê nos ensinamentos de Paulo? Nem Jesus pediu aplauso para Deus. É melhor obedecer a Jesus do que a Davi. A consagração é uma coisa pessoal. Não espere marcar 30 dias de consagração. Irmão, preste atenção. Toda vez que se promove as consagrações, quando acaba aquele mês, acabou a consagração, acabou a santidade, foi tudo por água abaixo. A Bíblia nos ensina que nós devemos estar com as nossas vestes limpas em todo o tempo. Sejam alvas tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Aleluia. Culto racional. Você tem que saber o que está fazendo. Tudo que o pregador manda, você faz. Olha pro teu irmão e diz isso. Com a cara mais lisa, você fala. Mas a vida do irmão não vai mudar, porque você fala isso. Cada um cuide da sua vida. Examine-se. E não vos conformeis com este mundo. O mundo está entrando dentro da igreja. É tanto modismo. É tanta festa pagã. Não vos conformeis com o sistema mudando. A igreja não está na terra para agradar ao mundo, mas tem igreja preocupada em agradar o mundo. Não, deixa assim mesmo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Ah, Senhor, me transforma. Transformai-vos. Precisamos nos transformar em verdadeiros adoradores, para que assim o Senhor receba a minha adoração. Eu tenho que estar com a vida no altar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Não é pela inovação, irmão. Inovação, o homem inova, inventa, mas é pela renovação. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Temos um novo entendimento, a mente de Cristo. Transformai pela renovação do vosso entendimento. Não é inventar. Não é luzes coloridas. O que muda é uma palavra verdadeira para que experimentei. Aí você, quando eu apresento a minha vida no altar, eu passo a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade. A vontade de Deus é boa, é agradável. A nossa alma, ela se alegra na presença de Deus. Mas tem que ser a vontade dele. A boa, perfeita vontade de Deus. Então, irmão, culto a Deus não é só aplausos. E nunca foi aplausos. Jesus não nos ensinou isso. Paulo não nos ensinou isso. Triste do pregador, que para ouvir um glória a Deus e aleluia e aplauso, tem que estar pedindo para os seus ouvintes. Porque quando a mensagem é genuína e vem de Deus, o próprio ouvinte glorifica a Deus. Não ao pregador, porque a palavra lhe tocou. Então aprendamos que cultuar a Deus não é 2 horas na igreja. É a vida